Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muito feliz mais uma vez de estar aqui com os irmãos. Estava com saudade de pregar desde o ano passado que eu não pregava. Eu tinha que falar isso, né, irmão? Eu preguei sábado. A verdade, a minha passagem de ano foi conturbada. Foi 2016 a 2007, né? Que eu fiquei pregando em 2007, né? A irmã aí que passou por mim disse assim: estou 10 anos mais novo, pastor. Eu não entendi. Mas foi muito bom. Nós estávamos aqui na virada de ano, na passagem de ano. E foi uma bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos para o momento da mensagem. As crianças podem ir para o seu culto. Estou vendo muitos visitantes, fico feliz. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês possam ser edificados nessa noite com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago. Hoje nós vamos estar terminando a nossa série no livro de Tiago. Eu passei o ano de 2016 pregando em Tiago todas as vezes, só parei algumas vezes assim para pregar em outras coisas, assim, Apocalipse e tudo mais. Então, qual vai ser o nosso caminho no ano de 2017? Nós vamos encerrar hoje o livro, a carta de Tiago, e eu vou passar um ano inteiro expondo a carta de 1 de Pedro. Entre a carta de 1 de Pedro, eu vou estar introduzindo uma série dentro da série de 1 de Pedro, chamada Entre o Céu e a Terra. Então, eu vou estar expondo a carta de Pedro, mas algumas vezes nós vamos estar pregando sobre o julgamento final, o inferno e o céu, tá? Então, mas nós vamos estar aí dedicados a essa carta. Hoje nós vamos terminar ela no capítulo 5. O título da pregação anunciada na internet era Quando Oramos. Mas ontem eu decidi mudar o título da pregação, tá? E aí ficou Os Presentes de Deus em Nossa Espera. Vamos ler a Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 13. Se você puder ficar de pé para a gente ler as Escrituras, nós vamos ler até o final, até o versículo 20. À medida que você for achando, por favor, ficar de pé. Para aqueles que estão nos visitando, essa é a maneira de dizer que que vai ser pregado aqui é a palavra de Deus e não algo vindo do homem. Diz assim a palavra do Senhor. Entre vocês, versículo 13, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro de seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar, Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é o nosso alimento diário. Meu Deus, hoje nós vamos estar terminando uma temporada de pregações nessa carta. Ela tem nos desafiado e tem, Senhor, mexido com os nossos corações. Meu Jesus, que a mensagem dessa noite possa transmitir graça ao Teu povo. Que eles possam ser edificados com a Tua verdade, consolados com a Tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. E que possamos sair daqui, Senhor, não meramente informados, mas sim transformados. Em nome de Jesus é assim que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Para terminar a série em Tiago, eu gostaria de começar fazendo uma grande e um pouco longa revisão, antes de nós entrarmos nos versículos
de hoje. Tiago, basicamente, tem nos chamado para um novo paradigma de vida, para uma nova vida. Tiago, ele não está preocupado em simplesmente nos dar leis, nos dar mandamentos, ou de certa forma nos informar algo. Tiago também não está só pedindo para você praticar a sua fé. Ele não está só chegando para você e diga: ei, você é preguiçoso e você precisa fazer algo, você precisa despertar. Não é somente isso. Tiago, a preocupação dele não é tanto sobre perfeição da vida cristã. Não é tanto eu olhar para mim, olhar para o meu coração e dizer assim: ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Aliás, eu tenho muitas fraquezas e eu não consigo fazer tantas coisas. Mas Tiago, ele não está tão preocupado em perfeição, mas em progresso. Tiago não está dizendo para você ser um moralista. O que Tiago está comunicando à nossa alma durante toda essa carta é de que existe uma vida nova, da qual nós somos chamados, que exige de nós uma vida radical, uma vida de total mudança, uma vida de total transformação. Agora, quando nós falamos em transformação, aí é que vem a questão. Muitas vezes nós pensamos simplesmente em: eu vou hoje para o culto, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, e só isso. Mas para Tiago, transformação envolve os mínimos detalhes das nossas vidas. Como nós nos comunicamos com os nossos irmãos, como nós tratamos as nossas esposas, como nós tratamos os nossos esposos, como nós lidamos com a nossa casa, como nós tratamos os nossos filhos. A vida cristã, ela não é um salto onde nós vamos só levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te amo e tal. O que Tiago está nos chamando é para uma vida radical, é para uma mudança radical. O Evangelho, ele não negocia com você. O Evangelho, não existe essa de fique com um pouquinho, mas me siga. O Evangelho, ele é claro: abandone tudo e me siga. Um novo paradigma, um novo modo de viver. Agora, aqui é que está a questão. Tiago, ele olha para esses irmãos chamando para esse novo paradigma e ele vai chamar isso de sabedoria do alto. O que é a sabedoria do alto? É justamente fazer as coisas como Deus deseja que eu faça, é pensar da maneira que Deus deseja que eu pense, é uma mudança onde a minha vida é guiada por Deus e não pelo que eu acho. Pelo que eu acho é chamado na carta de sabedoria humana. Aliás, ela é chamada de carnal, demoníaca, e ela só produz todo fruto de desordem, todo fruto de brigas. A ideia de Tiago é: sabe por que existe conflito entre nós? Sabe por que existe famílias destruídas, pais contra os filhos? Sabe por que existe casamentos que estão à beira, assim, pelo triz para ser destruído? É porque existe uma sabedoria humana que está sendo usada para guiar isso. Às vezes nós esquecemos que nós temos a Bíblia como guia e nós desejamos andar pelos nossos próprios caminhos. Tiago vai dizer o seguinte para nós: isso só produz desordem e confusão. O chamado de Tiago é claro: abandone a sabedoria humana e abrace de vez a sabedoria divina. Abrace de vez a palavra. Abrace de vez em cada minuto, em cada pensar, em cada lugar da minha vida. A palavra, ela vai lá e ela mexe lá. Como cristão, é o que Tiago está nos chamando. Eu não tenho o direito de selecionar o que eu quero que Deus mexa na minha vida e o que eu não quero. Como cristão, eu estou aberto a ser impactado, transformado inteiramente pela palavra de Deus. Agora vem a grande questão. Tiago, ele não é legalista, como eu falei. É claro, e ele vai dizer para nós: olha, buscar a sabedoria do alto não é fácil. Por que não é fácil? Porque existe alguém aqui dentro chamado eu. Existe um coração pecaminoso que ainda mora aqui dentro, que insiste reinar,
que ainda insiste querer fazer as coisas da sua própria vontade. E tudo isso gera desordem, conflitos. E qual foi o chamado que nós vimos de Tiago? Foi: arrependam-se. O que Tiago quer deixar claro é: se temos que buscar a sabedoria do alto e o nosso coração ainda é pecaminoso, como nós vamos buscar essa sabedoria do alto? A resposta de Tiago é: você precisa de graça de Deus. Você precisa que Deus venha e mude o seu coração. Portanto, capítulo 4, humilhe-se diante dele. Portanto, chegue diante dele e digam: Senhor, eu não consigo, eu não posso, não tenho, eu preciso de ti. Ele vai dizer: humilhe-se diante de Deus. Porque Deus é a nossa única solução para ir no nosso coração e transformar o nosso coração, de forma que possamos buscar a sabedoria do alto. Então Tiago, ele não é de forma nenhuma superficial quando ele vai tratar de transformação. Primeiro, nós vimos que ele olha para a parcialidade, ele olha para o favoritismo como? O que é o favoritismo? No capítulo 2, nós vimos que as pessoas a quem a carta está sendo dirigida, elas estavam meio que favorecendo as pessoas ricas. As pessoas ricas entravam na igreja delas e elas meio que tratavam de um modo diferente dos outros crentes. Bem, alguém pode ver isso de uma forma natural. Tiago vê isso de outra forma. Ele vai dizer para a gente: isso significa a glória das aparências. O que é a glória das aparências? O que é isso? É que eu não procuro a glória de Cristo. Capítulo 2 ele vai dizer: irmãos, pela misericórdia, irmãos, pela glória pelo nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam favoritismo. Ou seja, se Cristo é glorioso, só Ele merece a nossa glória. Mas quando eu passo a dar glória para pessoas daqui, eu estou valorizando a glória das aparências. Eu estou perto dessa pessoa mais rica porque ela tem status e, de certa forma, isso vai influenciar também na minha vida. Enquanto eu desprezo os irmãos mais pobres. Mas Tiago, ele não vai somente tratar nisso, ele também vai tratar do assunto da língua. E aí, como nós vimos, a língua não é um problema de vocabulário. A grande questão é que, para Tiago, e isso é interessantíssimo em toda a carta, existe uma espécie de refrão onde ele sempre volta ao assunto da fala. Porque um dos maiores sinais, a meu ver, que Tiago nos dá para demonstrar que uma pessoa está vivendo pela sabedoria do alto é como ela usa a sua língua, é como ela se comunica com as outras pessoas. E o que Tiago vai nos mostrar é que a grande questão de que eu firo as pessoas com a minha língua, de que eu, numa discussão, eu firo o coração da minha esposa, uma esposa fere o coração do marido, a grande questão não é porque ela tem um vocabulário descontrolado. Não é porque ela conviveu numa casa onde os pais dela falavam assim simplesmente. Para Tiago, o problema é muito mais profundo. O problema é um problema de coração. Isso revela o coração da pessoa. É por isso que ele vai falar que a língua, ela também pode incendiar uma floresta. Por quê? Porque esse pequeno membrozinho aqui, que é guiado pelo nosso coração, pode falar palavras para incendiar um relacionamento, para destruir um relacionamento. E Tiago vai falar aí, existe um problema na nossa língua que revela o nosso coração. E esse problema ainda é único, ele representa que vocês ainda estão buscando a sabedoria de baixo e não a do alto. Mas também vai falar dos conflitos. Por que existem as confusões? Por que existem os problemas nos relacionamentos? Por que noivos discutem, mesmo ainda nesse estágio pré-casamento? Por que acontece isso? Tiago vai nos dar o ponto principal. São os desejos egoístas. Eu quero, eu não tenho, e o que eu faço para conseguir? Eu parto para a discussão. Eu desejo algo de uma pessoa, ela não me dá, eu parto para destruir essa pessoa. É o que Tiago diz no capítulo 4. Vou dar um exemplo.
Eu quero a atenção de uma pessoa, eu quero que ela me veja na igreja. Na medida que, sem querer, ela passa por mim e não me vê, ela vai dizer, essa pessoa não me viu. Rapaz, ela não gosta de mim, ela não quer saber de mim, ela não... e tal. Quer saber? Vou falar com o pastor. Pastor, rapaz, aquele irmão ali está precisando de disciplina. Por que, irmão? Ele passou sem falar comigo. Sim, Deus do universo. E muitas vezes nós não nos tocamos disso, que nós queremos algo, desejamos algo, quando nós não temos, nós partimos para destruir aquela pessoa. É como se a pessoa que nós mais amamos, ela virasse o nosso inimigo naquele momento. É como uma discussão de casais, a pessoa começa a discutir com a outra e ela quer vencer aquilo, é como se a outra pessoa tivesse agora sido seu objeto de guerra, ela quer destruir aquela pessoa. Tiago vai dizer que o problema são os desejos egoístas. Eu quero, eu não consigo e eu parto para a briga. E aí ele não vai dizer que esses desejos egoístas vão ser tirados e erradicados do nosso coração. O que ele vai dizer é que outros desejos precisam reinar em cima desses desejos egoístas. E quais são os desejos que precisam reinar em cima dos desejos egoístas? São os desejos de Deus, a forma de Deus. Como marido, Deus quer que você trate a sua esposa. Como esposa, que o seu marido precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. Agora, Tiago ele ainda vai para o assunto de difamação. A grande questão é, por que eu difamo uma pessoa? Por que eu quero destruir a reputação dessa pessoa? Tiago vai no âmago da questão e nos diz, porque essa pessoa não está andando de acordo com a lei do meu reino. Se eu sou o juiz, ela precisa andar do jeito que eu quero. E na medida que ela não anda da forma que eu quero, então ela está fora dos meus padrões, eu vou difamá-la, eu vou destruí-la, a reputação dela. Tiago vai responder para a gente como? Ei, existe só um juiz, e só ele tem o poder de salvar e destruir a alma. E você, quem é? Quem disse, irmão? Foi Tiago quem disse. Ou seja, ele mostra que existe algo muito mais profundo naquilo que é a ponta do iceberg. Aquilo que são os conflitos, o problema de casais se destruírem, de discussões, pessoas que só querem ganhar dos outros, pessoas que difamam os outros. Isso, na verdade, aqui é uma marca de sabedoria terrena. O chamado é abandonar essa sabedoria terrena. Como? Bem, se eu tenho uma sabedoria do alto e uma sabedoria terrena, capítulo 3, e eu sei que eu ainda tenho conflitos no meu coração, por isso que eu ainda reluto em buscar a sabedoria do alto, eu preciso me humilhar diante de Deus, andar em submissão diante de Deus e demonstrar isso nos mínimos detalhes da minha vida. Capítulo 4 e capítulo 5. Isso tudo é uma prova de arrependimento. Aí nós vimos como nós tratamos os nossos negócios, como nós tratamos o dinheiro. Tudo isso vai reverberar que tipo de sabedoria eu estou vivendo. Agora, no último sermão pregado, Tiago meio que começa a encerrar a sua carta. Ele vai dizer basicamente, irmãos, diante de tudo que eu disse para vocês, diante do chamado de uma nova sabedoria, de um novo viver, diante de tudo que eu bati, feri, coloquei vocês em pedaços, meus irmãos, tenham paciência. Tenham paciência, porque esse momento onde os conflitos do nosso coração sempre vai surgir, eles vão passar. Tenham paciência, ele diz, porque o Senhor está voltando. Foi a pregação da passagem de ano. Tenham paciência, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Ele está voltando. Um crente verdadeiro, ele vai olhar para essa promessa e ele vai dizer, graças a Deus, Senhor. Porque eu sei como é o meu coração. Eu sei como ele é terrível, eu sei as lutas que eu tenho, Senhor. Por isso, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que passe esse tempo, que eu possa ver a tua face.
que eu me encontre um dia contigo, que eu esteja para sempre no meu lar, porque aqui ainda não é o meu lar, aqui ainda é o meu estágio de peregrinação, mas quando eu chegar lá, eu serei como Ele é, eu olharei para Ele. Mas o sermão de hoje nos revela algo, o título dele: os presentes de Deus em nossa espera. Porque mesmo que esse momento, depois da ressurreição de Jesus e antes da vinda de Jesus, esse momento de tensão que nós vivemos aqui, mesmo que ele seja marcado por dor, por conflitos em nossos relacionamentos, por doenças, por todo tipo de males, Deus nos dá presentes no momento da nossa espera. Deus nos presenteia com coisas que nós vamos ver aqui, que são aquilo que vem acalentar e trazer consolo ao nosso coração nesse tempo em que nós vamos viver aqui na nossa peregrinação celestial. Então, antes de entrar e vermos quais são esses presentes, 3 presentes que Deus nos dá no momento da nossa espera. Vamos entender um pouco a estrutura desse verso. Olhe comigo, se você consegue ver, se você está me ouvindo da internet, acompanhe na sua Bíblia. Observe comigo como a oração aqui é o tópico principal, está de amarelo. Veja quantas vezes aparece essa palavra. Ore, orem, orem, ore, ore, ore e ore. Veja que existe algo que Tiago quer nos comunicar acerca da oração. Claro que ele repete isso várias vezes. Mas ele não só repete a oração, ele também coloca algo aqui, cante louvores, confessai os vossos pecados. Observe que nesse assunto de oração, ele coloca também subassuntos de louvor e confissão de pecado. Mas não só isso, observe mais ainda aqui, que existe uma espécie de ambiente onde oração, louvores e confissões acontecem. Quais são esses ambientes? Entre vós. Está alguém entre vós aflitos? Está alguém entre vós doente? Olha esse outro, uns aos outros, uns pelos outros. Existe um ambiente comunitário onde a oração, o louvor e a confissão acontecem. Então a estrutura desse verso é mais ou menos assim. Brincadeira aqui. Aqui, tá? Aqui a Bruna disse que foi o gato que fez as ligações. Aqui não. Existem 3 coisas onde a oração é principal: oração, louvor e confissão. Mas tudo isso está num ambiente de igreja, num ambiente de comunidade, entre vós, ore uns pelos outros, confesse os vossos pecados uns aos outros. Dessa oração e dessa confissão flui a cura e o perdão. Mas existe em nossa passagem que nós lemos duas situações anômalas. Quais são? Primeiro, uma pessoa que está fora da comunidade porque ela está doente. Segundo, é uma pessoa que está fora da comunidade, não por estar doente, mas porque ela está desviada do caminho. Mas essas 2 pessoas aqui são situações estranhas, porque o normal é estar sempre entre comunidade. Agora, Tiago, ele nos apresenta a resolução para o problema dessas 2 pessoas aqui. Essa pessoa que está doente, ela precisa de cura. Mas ela precisa de cura, mas se ela tiver cometido pecado, ela também precisa de perdão. Essa aqui, ele precisa de perdão. Então essa é a estrutura da nossa carta, dessa passagem. Nós temos 3 assuntos onde oração é a principal. Então quais são os presentes de Deus na nossa espera, segundo essa primeira análise? A primeira é a oração. Se você olhar nos primeiros versos que nós lemos, vamos dizer, entre vós, alguém que está sofrendo. E ele vai dizer o quê? Que ele ore. Esse sofrimento que Tiago está dizendo, pode ser o sofrimento por ser cristão e estar sofrendo perseguição por isso.
Pode ser um sofrimento de doença física, algo que está acontecendo ali no coração daquela pessoa, no corpo daquela pessoa. Esse sofrimento pode ser momentos onde nós vivemos as nossas noites mais escuras da nossa alma. Esse sofrimento pode ser os momentos de lágrimas que brotam dos nossos olhos. E a grande questão é, para onde nós vamos quando nós estamos sofrendo? Para onde nós vamos quando a dor bater na nossa porta? Aliás, a dor ela não bate na porta. Ela entra mesmo sem ser convidada. Para onde nós vamos quando nós começamos a ter problemas nos nossos relacionamentos? Tiago está dizendo, nós vamos para os pés daquele que pode sarar a minha vida. Nós vamos para os pés daquele que cuida de nós. Nós vamos para uma íntima e profunda confissão e comunhão com Deus. Para onde nós devemos ir quando nós estamos sofrendo? Tiago nos diz, para o lugar da oração. Agora, a oração não é algo tão simples. A oração não é algo natural nosso. A oração tem as suas dificuldades. Paulo fala para as outras igrejas, batalhem a oração comigo, porque a oração não é tão fácil, porque ela não é natural. Por outro lado, quando eu conheço aquele e eu tenho uma íntima relação com aquele a quem eu estou conversando, a oração ela flui espontaneamente. Você já conversou com uma pessoa que você não conhecia muito? Sabe aquela que fica 3 conversas e a pessoa para e você, o que eu vou falar agora? Acabei todo o meu estoque de conversas com essa pessoa que eu quase não conheço. E pior é quando tem 3 pessoas, você conhece uma, mas não conhece a outra, e as duas se conhecem muito bem. E aqui você conhece, ela sai, fica só você aqui no silêncio. Você, pois é, e tu trabalha com aonde? E teu pai, tua mãe? Aí vem aqueles assuntos ontológicos, né? Tipo assim, o cara perguntar pelo pai do cara, né? Não, e tu trabalha com o quê? O cara, não trabalho não. Aí pronto, né? Porque se dissesse trabalha, você com o quê? Mas quando o cara diz não, assim, cara, a vida está difícil, né? 3 pontos. Mas quando nós temos intimidade, eu lembro, nossa, corta essa parte na gravação, tá? Eu lembro a minha primeira vez que eu fui conversar com a Bruna aqui. Meu irmão, tu tem noção, a vergonha. E ela conversava assim, e eu, meu Deus do céu. Aí o que eu fazia? Não, e ela foi esperta, porque tipo assim, eu era um cara meio índio, sabe? Eu não conversava com ninguém, andava todo de preto, era seco, os ossos da minha mão apareciam. E ela foi lá conversar comigo, ela começou a perguntar sobre Bíblia. Rapaz, foi de Gênesis a Apocalipse, ela perguntando. Aí tinha assunto e tudo mais. E aí eram as altas horas da madrugada e tudo mais. E eram 31 anos da Oi. Então, tinha muito tempo. Quando eu tenho uma íntima e eu procuro conhecer essa pessoa, a conversa ela flui. A oração ela pode ser vencida para ficar fácil, para ser algo espontâneo, quando eu conheço o Deus a quem eu estou orando. O que Tiago está dizendo é, se você conhece o Deus a quem você serve, no momento da dor você sabe aonde ir, você sabe a quem percorrer, você vai a Ele. Aquele que é poderoso, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que controla os seus tempos, aquele que controla a sua vida, esse é o Deus de Israel. Para onde eu vou, onde eu estou sofrendo minha alma? Eu vou para os pés daquele que pode sarar a minha vida. Agora, a oração, ela também comunica algo para a minha alma. A oração, ela também, ela não só reconhece algo em Deus, ou procura uma solução em Deus, mas a oração também comunica algo. Ela comunica que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. E de que minha esperança está somente em Deus. João Calvino tem uma frase interessantíssima. Ele diz o seguinte:
Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apresentá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros estão só nele, só em Deus. Nós não oramos para bater o pé no chão e decretar: Deus eu ordeno, Deus eu decreto, e Deus blá blá blá, e Deus isso outro. Deus é soberano, Ele está no seu trono. Eu oro para comunicar algo à minha alma, dizendo a ela: porque está abatido a minha alma, crê em Deus, que é dele que vem a tua salvação. É para Ele que eu preciso ir nos momentos de dores, nos momentos mais difíceis da minha vida. Uma das coisas que mais impactaram a minha vida profundamente, como um caminhão, uma barroada de um caminhão, foi quando eu escutava de longe a minha mãe orando no quarto sozinha e chorando a madrugada inteira. Eu era novo e eu percebia que ninguém precisava interrompê-la. Ela estava nos braços de quem ela deveria estar. Ela estava onde todo crente precisa estar, em oração com o Senhor. Para onde nós devemos ir primeiramente no sofrimento, irmãos? Para Deus. Alguns de vocês que estão me escutando nessa noite precisam ir para Deus. Precisam colocar as suas vidas diante dele em oração e fazer uma simples oração: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu preciso de Ti. O primeiro presente que Deus nos dá na nossa espera é a oração. A oração é um presente que Deus nos dá para irmos a Ele e encontrarmos alívio para as nossas dores. O segundo presente é o louvor. É o louvor. O louvor é um presente que Deus nos dá. Aí você diz assim: pastor, eu sou desafinado, então não tenho esse presente. Bem, meu irmão, existe uma certa teoria musical angelical que para lá do céu todo mundo é afinado quando sua voz vai subindo. Eu duvido, eu sou cético a esse respeito, mas eu acredito que é o que pouco importa para Deus. Ele diz: há alguém que se sente feliz. Aqui as nossas traduções colocam que se sentem felizes, é como se ele tivesse oposto àquela pessoa que está sofrendo, né? Tipo assim, tem um que está sofrendo e tem outro que está feliz. O que está sofrendo, ele tem que orar. O que está feliz de boa, ele precisa cantar. Não é bem aqui. Ele não está dizendo que essa pessoa ela está isenta de sofrimento. A palavra aí seria melhor traduzida como alguém num estado de espírito tranquilo, independente das circunstâncias. Ele está dizendo: tem alguém entre vocês que parece que não percebeu ainda o agir de Deus no meio da dor e está sofrendo, e está chorando? Ore. Mas existe alguém no meio de vocês que entendeu o propósito de Deus, que no meio das maiores tragédias consegue sentar e dizer: Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado. E aquela paz que excede todo entendimento invade o coração. Tiago, tem alguém que está assim no meio da dor? E aonde tem um crente sofrendo, pode ter certeza que existe um que no meio da dor está dizendo: eu ainda te louvarei. Eu lembro que eu conversando com um senhor, ele tinha acabado de perder a esposa, 45 anos de casamento. E ele disse para mim assim, eu perguntei, mas eu também não conhecia muito ele. Então a gente tinha que conversar alguma coisa assim. E a esposa, como vai, irmão? 2 dias. Eu disse assim: pastor. E aí começou a chorar. Eu disse: pronto. Cara, eu falei besteira. Vou correr daqui. Mas estava num acampamento. Então era tipo assim, eu ia encontrar ele várias vezes, né?
E aí ele disse assim, pastor, eu perdi minha esposa. E ele falou meio que rindo assim. Eu disse, foi mesmo, irmão? Mas como ela era? Deu vontade de perguntar, né? E ele disse, não, foi a maior dor que eu senti na minha vida. Ela foi tirar só uma coisa aqui, uma pedra dos rins, e ela morreu, assim. Mas sabe que quando eu vi ela voltou para casa, ela foi morrer na cama dela. Naquele mesmo momento, eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu era entregue às bebidas, pastor. Eu vivia uma vida de decepção para minha esposa. E naquele mesmo momento, eu nunca pensei em que fosse nessa situação em que eu poderia encontrar Deus. E eu entendi que Deus estava levando ela para mais perto dele, como meio também de me levar para perto dele. Só Deus pode nos dar alívio no meio das nossas dores. Tiago está dizendo, tem alguém que entendeu isso? Então louve a Ele. Então louve ao Senhor. Quebre o céu de bronze do materialismo, do naturalismo, que querem tirar do jogo os milagres, que querem dizer que Deus não pode operar mais maravilhas no nosso meio. Tiago está dizendo, quebre isso. Deus, Ele é poderoso para operar e Ele opera sim no meio do seu povo. A mão dEle tem agido há 2000 anos no meio do seu povo, operando várias coisas incríveis. Tiago está dizendo, ei, sem ceticismo. Se vocês entenderam o alívio de Deus no meio das dores, aproveite o presente que Ele deu para vocês. Louvem. Essa palavra louvar aí é a nossa palavra, um cognato, da mesma palavra que nós usamos para salmos. Se tem alguém que entendeu isso, olhe para os salmos. Veja como Davi reage à sua dor. Veja como ele olha para a sua dor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, o meu seguro bem, meu socorro bem presente na angústia. Ele é a minha fortaleza porque Ele recebe os embates. Ele está ali me cercando porque Ele que recebeu a ira de Deus, que poderia sim acabar comigo. Foi Ele é a minha fortaleza, Ele que estava me cercando. Tudo que vim são só ondas pequenas do que Ele sofreu. Portanto, eu louvarei. Ah, meus irmãos, muitos de nós nessa noite precisam parar de murmurar e louvar a Deus. Deus já tem feito tantas coisas por nós. Tantas coisas por nós. Não é só, estou falando de família, de emprego. Ele nos deu Jesus. Ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem feito coisas nas nossas vidas que nós nem muitas vezes desprezamos e não observamos. Ah, no mundo que é marcado pela dor, estar vivo já é graça de Deus. No mundo violento que nós vivemos, estar respirando já é graça de Deus. Esposas, parem de murmurar, aprendam a agradecer pelo que Deus tem feito, os pouquinhos na vida do seu marido. Você sabe que ainda falta muito, mas agradeça pelos estágios iniciais que Deus já tem feito na vida dele. O segundo presente, então, é o louvor. O terceiro presente, ele é controverso, sim, porque a passagem é complicada. Eu, quando estava pregando no capítulo 4, eu disse que algumas passagens da Bíblia são difíceis. Nem todas as passagens da Bíblia são fáceis. Pedro mesmo reconheceu isso, junto com os irmãos a quem ele estava endereçando a carta dele, quando ele diz que o irmão Paulo escreveu coisas difíceis. Então, existem porções das Escrituras que são bem complicadas. Agora, como nós podemos tratar com essas questões? E aí eu gostaria de mostrar aqui como tratar um pouco da complicação. Deixa eu dizer para você qual é. O texto diz o seguinte: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. A dificuldade desse texto é o papel do óleo. Se os irmãos sabem, eu não gosto muito de falar de algumas aberrações do meu gospel, eu sinceramente prefiro falar positivamente do que falar mal de outras coisas. Mas, às vezes nós precisamos deixar a coisa mais amplificada.
Às vezes as pessoas elas vendem óleo, dizendo assim, não, esse óleo aqui, eu fui numa... Corta também, né? Ixi. Eu fui numa livraria, aí o cara assim, pastor, o senhor quer o que óleo hoje? Que óleo o quê, irmão? Óleo para dor de cabeça ou para como é? Dor nos rins? Aí, irmão, óleo, irmão? Sim. Ele me mostrou, irmão, compartimentozinho de óleo para tudo, até dor na vista. Aí, tava eu não sei se era o Felipe, eu não sei o que. Aí o cara mostrou lá, azulzinho, verdinho e tal. Isso porque um amigo meu tinha me contado essa história e eu duvidava, mas os meus olhos viram. E aí o cara disse assim, né? E aí um rapaz, olha pastor, e ainda vem ungido, viu? É mesmo? Já sai da fábrica orado. Meu Deus do céu. E eu disse assim, e o senhor acredita nisso? Tem que acreditar, né pastor? A gente tem que vender. Eu disse, o cara mesmo não acredita. Então, às vezes eles exageram um pouco no papel do óleo. Como interpretar isso? Qual é o papel dele? Porque o texto diz o seguinte, orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A outra questão desse texto é a palavra doente, porque essa palavra doente, ela também pode ser interpretada fraca, como se fosse uma pessoa espiritualmente fraca que estivesse fora da igreja, por conta que ela estava ali afastada, em fraqueza. E aí, essa oração aqui, que os presbíteros precisam ir, é justamente para tentar fortificar e fortalecer essa pessoa, de forma que se ela tiver cometido pecado, ela seja perdoada. Então, alguns interpretam doença aí como espiritual. A grande questão é que essa palavra doença aqui, ela está sendo completamente influenciada por essa outra frase, ó, o Senhor levantará. E ele faz uma diferença entre algo espiritual, e se tiver cometido pecado, e algo que parece não ser espiritual. Então é melhor ser interpretado aqui como doença física mesmo, até por conta do uso da palavra no Novo Testamento. Eu não vou entrar na discussão sobre o uso dessa palavra. Mas a grande questão é que ele está dizendo, está alguém doente, ele tem que chamar os mais velhos, presbíteros, aí unge com óleo orando, e ele vai ficar curado. Entenderam aí o fluxo da passagem? Agora, esse óleo ele pode ser, algumas interpretações, medicinal. Algumas pessoas vão dizer que esse óleo aí, como na parábola do bom samaritano, aonde ele pega lá o que está ferido, e ele coloca óleo sobre as suas feridas. Porque alguns vão interpretar esse óleo aí no sentido de tirar uma dor física de uma pessoa, um exemplo do que seria o nosso remédio. Por exemplo, está alguém doente fisicamente, e essa pessoa está, por exemplo, com enxaqueca muito doida, então, ore por ela, mas também leve ela para o hospital. Mas também dê remédio a ela. Essa seria uma interpretação dessa passagem. Olhar o óleo aqui como um exemplo medicinal. A outra interpretação é olhar isso aqui como sendo pastoral. Ou seja, o óleo, ele é meio que simbólico, e eu unjo essa pessoa meio que para incentivar a fé dela. Essa é uma outra visão. Uma terceira visão seria para fins religiosos. E aí, se você ler o Concílio de Trento, você vai observar que os papas, e ali no concílio, eles usaram essa passagem de Tiago para falar do sacramento do óleo, da extrema-unção, como representando algo que transmitia graça por aquelas autoridades. Mas essa interpretação ela é equivocada. A outra, com fins religiosos, era simplesmente simbólica, como que o óleo representa simplesmente Deus separando essa pessoa, porque ungir significava uma ideia de separar, colocar essa pessoa à parte para um cuidado dos líderes. Então aqui o simbólico vai olhar o óleo simplesmente como uma espécie de símbolo pelo cuidado especial que aquela pessoa estava precisando naquele momento,
E esse cuidado é tão especial que isso é representado pela ida dos presbíteros na casa dessa pessoa. Existe a questão aqui qual escolher, né? Existem bons proponentes. John MacArthur Jr., ele escolhe o medicinal. Mas o texto está nos dizendo algo mais preciso. Ele está dizendo, ore sobre ele, ungindo com óleo. Aqui nós temos um i na nossa tradução, e o unjam, mas no grego não orem sobre ele, ungindo com óleo. Existe uma inteira ligação entre oração e o processo de ungir. Mas não só isso, tudo isso é feito em nome do Senhor. Então a primeira questão é, se fosse medicinal, por que fazer essa ligação tão grande entre oração e o óleo? Segundo, se fosse medicinal, por que chamar os presbíteros e não um médico, primeiramente? E outra, por que fazer esse conjunto todo em nome do Senhor? Então, para não alongar mais a discussão, eu coloquei aqui sublinhado de que, à luz dessa passagem de todo Tiago, isso parece ser mais algo simbólico. Como simbólico? Como que, na hora que eles estavam orando, eles estavam ali simbolizando o cuidado que eles estavam tendo por aquela pessoa que estava precisando de um. Essa é a ideia do símbolo. Agora, pastor, nós precisamos usar o óleo sempre que a gente for orar pelo doente? Bem, é aí onde vem um equilíbrio teológico aqui. Qual é o equilíbrio teológico? Nós só encontramos isso 2 vezes no Novo Testamento. Em Marcos, que os apóstolos estavam orando sobre os enfermos e ungindo com óleo, e aqui. Então, por a escassez de ordem clara, nós não podemos pegar essa questão do óleo e fazer dela uma regra, porque nós encontramos pouquíssimas vezes dentro da Escritura. Agora, existe uma coisa mais importante que isso. Não é o óleo que cura, é a oração feita com fé. Veja bem o texto, Orem sobre ele ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. Outra coisa, fé no quê? Fé em Deus e não fé na fé. Existe uma diferença aqui. Alguém que coloca tanto a fé na fé e diz assim, eu creio, mas é que pela cura. Não que ela crê que Deus, o objeto de crença é Deus e Ele tem o poder de curar. Então o texto não está dizendo que é fé na fé, é fé em Deus. Em Tiago você não vai encontrar, principalmente a fé no capítulo 2, sendo uma fé numa coisa abstrata. Não. A fé da Bíblia é a fé que Deus pode curar. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar com fé, confiando na vontade de Deus e no que Ele pode fazer. Tiago coloca isso numa certeza tão grande que ele diz, e a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. Ele está dizendo tipo assim, irmãos, creiam realmente nisso. Agora, pastor, sempre que um presbítero orar para uma pessoa doente com óleo, esses presbíteros, a ideia é aí, eles têm um tipo de oração com fé, essa pessoa vai ser curada? É aí onde nós devemos ter um outro equilíbrio. Porque nós precisamos confiar na vontade de Deus primeiramente. Então nós não podemos pegar um versículo e isolar ele. O próprio Paulo ficou doente, Timóteo ficou doente quase para morrer. Então nós devemos ter esse equilíbrio de que não é a fé na fé, não é a fé uma espécie de força. Não, eu sei que agora vai esse púlpito aqui vai levantar. Não é isso. A fé bíblica é eu creio e confio em Deus. E confio em Deus de tal forma que eu não duvido de forma nenhuma que Ele possa me curar da minha doença. Existem desequilíbrios aí. Tá? Eu já caí em muitas dessas coisas no passado, quando eu tinha meus 13 anos. Minha avó estava
morrendo na minha frente. E eu fiquei tentando meio que, não, vai dar certo, não, você vai ser curado. E tá aí, ela morreu na minha frente. O que as pessoas estão fazendo hoje? Algumas colocam a culpa em Deus, outros colocam dizendo assim, você não teve fé suficiente, blá, 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 blá. A grande questão é porque essas pessoas têm colocado a fé na fé e não a fé em Deus. Porém, quando eu coloco a fé em Deus, é uma fé real. Eu sei que Ele pode curar. Agora, aí está falando sobre oração. Mas qual é o terceiro presente que Deus me dá? Olha isso aqui. Que Ele mande chamar quem? Os presbíteros. Deus nos deu um terceiro presente. Os pastores são presentes de Deus para a igreja. Deus capacitou homens para cuidar de forma especial do seu povo. Pastores são sinais do amor de Deus para a igreja. Estou me incluindo, né? Mas a ideia, irmãos, é que hoje, quando nós olhamos para o espectro, estava vendo uma pesquisa, quantos pastores abandonam o campo? Quantos ou caem em adultério, ou caem em problemas financeiros, ou caem em tristezas. É claro que existe casos e casos, e cada um, mas na maioria existe um cansaço. Eles perderam o rumo. Meus queridos irmãos, pastores são presentes, eles não só um presente de Deus, é como se Deus desse da sua própria mão homens de Deus para alimentar o seu povo. E nós, como igreja, precisamos cuidar desses homens. Precisamos ter cuidado com eles. Quando o pastor Roque chegar ali, dá um abraço nele. Diz, pastor, como é que o senhor está? Incentive ele. Incentive os pastores. Pastor João, pastor Guilherme. Incentive. Porque são presentes de Deus. E a caminhada não é fácil. A luta não é fácil. O peso não é fácil. E eu meditando nisso, eu pensei, que responsabilidade que Deus nos dá. Ser sinal do amor de Deus para o seu povo. Então, o terceiro é pastores. Ele diz assim, ó, mande chamar eles, para que eles possam cuidar dessa pessoa. O quarto e último presente que Deus nos dá é a própria igreja. Ele não só nos dá a oração, Ele só não nos dá o louvor, pastores para cuidar de nós, mas Ele nos dá também igreja. Deixa eu voltar um pouquinho aqui os pastores. Eu conheci muitos pastores na minha vida. Muitos pastores. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção em todos que eu conheci assim, é que não era a capacidade retórica deles, ou conhecimento teológico deles, que me encantavam. Nada disso. O que mais me encantava era a simplicidade e uma espécie de paternidade em nos guiar até Deus. Hebreus capítulo 3 diz, orem pelos pastores, porque eles cuidam da alma de vocês, porque eles velam, porque eles estão ali com um cuidado imenso, porque eles sabem que vão ter que prestar conta da alma de vocês. Por isso que a responsabilidade é grande. O quarto e último é a igreja. Olha o que ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E, uma outra ação, orem uns pelos outros para serem curados. Tiago aqui está dizendo, olha, Deus nos deu uns aos outros. Ele diz, confesse uns aos outros. Orem uns pelos outros. Veja que essa ação toda está acontecendo na comunidade. Agora ele faz um link aí entre confissão e a oração para ser curado. A ideia que Tiago está tentando nos mostrar é que essas duas coisas são importantes. A confissão para o perdão e a oração pela cura, mas nós devemos orar uns pelos outros. Por caso alguém esteja doente, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. E ele nos chama para um estilo de vida muito mais de uma espécie de comunhão só de comer.
Sabe os irmãos que tem... Comer é bom, né, irmão? Açaí, eu não gosto de açaí, mas existe um nessa igreja aqui para açaí. Eu não posso falar mal de açaí. Mas não é tanto comer, mas é quando nós estamos reunidos ali em comunhão. Sabe, meu ano novo foi muito legal. Eu amanheci ouvindo várias histórias do Germano. Ótimo. Primeiro, eu não amanheci em casa, está numa rede, onde estou. O pai da Carla passando, ô pastor, tudo bem? Meu Deus. Mas a comunhão, ela nos edifica. Deus nos dá irmãos mais preciosos para caminhar conosco. Ele nos dá a igreja para andarmos um do lado do outro, para termos a quem dizer as nossas dores, confessar os nossos pecados. A igreja é um presente de Deus para nós. Ele diz, orem uns pelos outros. Agora, existe uma questão aqui profunda acerca da confissão. Porque quando eu estou na confissão dos pecados, é como se eu estivesse abrindo o meu coração. Em outras palavras, Tiago não está só nos chamando para um estilo de vida de comunhão, simplesmente distante. A parte do Senhor, irmão, a parte do Senhor, irmão. Ele nos está chamando para um tipo de comunhão intrusiva, onde eu cuido não somente da mão do irmão, mas eu cuido da alma dele. Eu tenho um cuidado especial por aqueles que estão do meu lado. Porque quando eu estou confessando o pecado, eu estou reconhecendo no irmão alguém que eu posso confiar. É uma espécie de delicado amor, de cuidado da alma uns dos outros. Confissão dos pecados é algo que nós temos deixado de lado. Você não pode ter amigos simplesmente para você soltar piada e todo mundo rir. Nós precisamos de amizades aonde nós verdadeiramente edificamos aquela pessoa, orando por ela, tendo cuidado de ouvir os seus pecados, tendo cuidado de levar a ela a Jesus. Ele está nos dizendo que existe um estilo de vida, uma comunhão muito mais profunda. Olha o que Dietrich Bonhoeffer. Dietrich, ele é um mártir cristão da Alemanha, morreu sob o regime nazista de Hitler, após tentar uma investida contra ele com um grupo para matar Hitler. Ele era da igreja confessante, o plano não deu certo, ele foi preso, ele morreu 2 semanas antes de casar, e ele passou muitas coisas dentro daquela prisão. Dentro da prisão ele escreveu o Discipulado, um dos livros belíssimos, mas outro livro que ele escreveu foi Vida em Comunhão. E em Vida em Comunhão ele diz o seguinte: quem permanece sozinho com o seu mal, permanece totalmente sozinho. Na confissão ocorre uma brecha para a comunidade. O pecado quer estar sozinho com a pessoa e afastá-la da comunidade. Veja que Tiago, ele está falando de confissão uns dos outros porque existe uma espécie de comunhão ali. Mas Tiago está nos alertando de que quando não envolve esse tipo de confissão, quando a pessoa cala e vive nos seus pecados secretos, é meio que ela vai se afastando da comunidade. O pecado, meu irmão, ele quer te afastar da igreja. Porque é na igreja onde você pode ouvir a palavra e se arrepender. É na igreja e na comunhão com os irmãos em que você pode despertar e dizer, poxa vida, eu estou entregando a minha vida para uma coisa que não é Deus. É na igreja onde eu posso ter comunhão ali, pessoas despertarem a minha alma novamente. É por isso que o pecado quer manter você afastado. Ele diz ainda, a confissão de pecados na presença do irmão cristão derruba os últimos redutos da autojustificação. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não progredimos na nossa comunhão com o irmão. Nós estamos afastados ali. Não existe uma comunhão verdadeira porque nós temos medo. Essa pessoa vai saber das minhas falhas. Ela vai saber como eu sou realmente. Ela vai ver ali. E o que é que ela vai pensar de mim? E eu vivo escondendo as coisas atrás dos panos. Muitas vezes os casais fazem isso. Não está bem dentro do lar. Já tem coisa acontecendo. E eles não procuram um pastor.
Eles não procuram a igreja, eles não procuram alguém para ajudar. Eles preferem estar ali. Não vamos falar não. Imagina aí o que vão pensar da gente. Toda a igreja vai ficar sabendo, vão ficar falando da gente aí. Não, vamos ficar aqui. E vai destruindo por dentro. A vida em comunidade real, ela é intrusiva espiritualmente. Eu devo procurar os meus irmãos, não simplesmente para comer. Eu devo procurar os irmãos para também cuidar da minha alma. Para também cuidar do meu coração. Dietrich ainda diz: pecado oculto separava-o da comunhão. O pecado professo ajudou a encontrar a verdadeira comunhão com os irmãos em Jesus Cristo. É a confissão, ele vai falar. Agora, confissão, existe um risco e uma bênção. Qual é o risco? É justamente de quebrarmos aquela espécie de hipócrita que nós somos e os outros saberem realmente quem nós somos. Sabe, você conhece o John Piper? Quantos conhecem John Piper aqui? A Christine, alguma coisa, uma repórter de uma grande revista dos Estados Unidos, ligou para o John Piper pedindo para ele fazer uma entrevista sobre casamento. Isso há muito tempo atrás. E ele falou com Noel, que é a esposa dele, e disse: olha, estão chamando para a gente fazer uma entrevista aqui na nossa casa e tudo mais. E John Piper sabia que não estava bem as coisas entre eles na época. Até que a mulher dele, a Noel, disse assim: não vamos fazer entrevista nenhuma não. Nós vamos estar aqui pagando de casal 10, mas ali dizendo para os outros que é casamento, mas a nossa vida vive aqui destruída. Não vamos fazer isso não. Aí o John Piper: e aí? Liga e cancela. E o que é que vão pensar do John Piper? E o que vão pensar do grande pregador internacional? John Piper ligou e disse: olha, eu não posso ser o exemplo de casal. E ele não deu desculpas antes, foi reto. A gente está passando por certa dificuldade da nossa vida aqui, mas nós estamos procurando a graça de Deus e ajuda. Não vai dar certo dessa vez. Esse é o risco que nós corremos. Destruir aquela falsa imagem que nós verdadeiramente não somos. É por isso que a confissão, ela destrói a hipocrisia. Estava aconselhando um jovem outro dia, não da nossa igreja, e ele começou dizendo que um amigo dele tinha problemas com isso. Eu comecei a confrontar ele, disse: não, pastor, sou eu tenho problema com drogas, com bebidas, e eu sou crente desde os meus 7 anos. E eu disse: você procurou alguém da sua igreja? Eu disse: não, jamais. O que vão pensar de mim? Para ele está tudo bem, mas chegará um dia que o pecado será revelado. Casais que estão namorando, não adianta esconder entre si que está tudo bem na vida sexual ou na vida espiritual de vocês. Construir uma imagem aqui. Se existe algo que precisa ser confessado, confesse logo. Procure ajuda. Não são pecadinhos que eu estou falando, algo ali, não. Vá a Deus, peça o perdão de Deus. Eu estou falando daquelas coisas que têm destruído a sua vida há muito tempo e você sabe que precisa de ajuda. Você sabe que precisa de alguém para lhe ajudar. Vá lá. Pessoas que estão envolvidas com traição, com mentiras, o caminho lá na frente vai ser o de morte, se não houver confissão aqui. Confissão é o único caminho para o perdão. Confissão é o único caminho para a cura. Ah, pastor, mas se eu confessar o irmão, o que ele vai achar? Você precisa e nós precisamos ser uma igreja marcadas por crentes debaixo da cruz. Porque o crente que é debaixo da cruz, ele sabe como o coração dele é horrível. Ele sabe o quanto o pecado é destruidor. Ele sabe o que o seu próprio coração é capaz. De forma que quando ele escuta a confissão de um irmão, ele não vai julgar o irmão, ele vai levar esse irmão à graça de Deus, porque ele conhece o seu coração. Então nós precisamos aproveitar um dos principais presentes que Deus nos dá na nossa espera, a comunhão com os nossos irmãos. A comunhão com nossos irmãos. Se você começa a se afastar da comunhão dos irmãos, tenha cuidado.
Quebre a barreira da autojustificação. Quebre a porta da hipocrisia. E vá avante na libertação que você precisa. Agora, depois desses presentes, existe um encorajamento para a oração. Ele diz, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Eu amo esse exemplo de Elias. Porque alguém pode dizer assim, pastor, vamos lá. Elias, ele orou, mas era Elias. O senhor não está lendo aí não? O profeta Elias. Isso, o profeta Elias. Aquele que fechou o céu, coisa pouca. Estava orando aqui, o céu fechou, de repente caiu, no outro episódio caiu, foi fogo. Então, Elias, ele parecia poderoso. O que ele está nos dizendo? Não. Ele era homem como nós. Não é tanto quem era Elias. A questão é quem é o Deus que Elias servia. A questão para as coisas acontecerem na nossa vida através da oração não é tanto a força de quem ora, mas o poder do Deus a quem você está orando. É isso que importa. Se você está passando por profundos conflitos, se você está querendo trilhar o caminho da confissão, não existe, não se considere um super-herói. Você precisa ir a Deus. E ele está dizendo o quê? As coisas aconteceram, mesmo Elias sendo homem como nós. Por quê? Porque ele orou, e destaca isso aqui, fervorosamente. Palavrinha forte. Estava orando intensamente. A oração intensa não é aquela oração que a pessoa só falta ensurdar o ouvido da outra pessoa que está do lado, né? Irmão, ore fervorosamente aí, sem afetar os nossos tímpanos, né? Mas isso aí não é oração fervorosa. A oração fervorosa não é tanto o volume da voz. A oração fervorosa é o comprometimento do coração. É saber realmente para quem você está orando e confiar a sua vida plenamente nele. Somente nele. As maiores orações foram no meio das maiores dificuldades, no maior choro, sem a maior força, sem força para falar, dizendo só, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. A outra que ele nos dá, o encorajamento é um encorajamento para a missão de resgate. Ora, se nós precisamos orar pelas pessoas que estão doentes, vamos orar fervorosamente, crendo no Deus que nós servimos. Mas se nós também, Deus nos deu uma outra missão, que foi uma missão de resgate. Olha o que ele diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Bem, qual é a melhor maneira de se terminar uma carta onde Tiago expõe os nossos pecados? É dando esperança para nós. Espera aí, agora. Quando nós lemos esse texto, o que é que vem na nossa cabeça? Eu preciso resgatar aquele irmão que está lá fora. Mas poucas vezes nós olhamos para o nosso coração e perguntamos para nós mesmos, será que eu preciso voltar para o caminho? Será que quem precisa voltar sou eu? Será que eu preciso voltar para o caminho? E a maneira que eu venho levando o casamento, a maneira que eu venho levando a minha vida com Deus, a maneira que eu venho levando a minha vida de oração, a maneira que eu venho levando os meus pensamentos, será que isso tudo não revela que eu estou fora do caminho? Existe um alerta de Tiago aqui para o nosso coração. Meus irmãos, esse alerta é terrível. Ele diz, olha, se alguém de vocês desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro do seu caminho, ele está num caminho errado. E qual é o caminho errado? Um caminho de morte. O pecado, ele vai sempre flertar com você. Ele vai dizer, não, ainda não, mais um pouquinho. Não, ainda não, mais um pouquinho. Nunca ele vai dizer, não, agora vamos lá se arrepender. Não. Enquanto isso, ele vai te levando para o caminho de morte. Enquanto isso, ele vai te afastando cada vez mais de Deus. Não começa de uma vez. Não começa alguém aqui e de repente, poucas vezes isso acontece. O mais frequente é uma mudança aos poucos do caminho.
É como eu falei daquela vez. O que acaba relacionamentos não são geralmente os grandes adultérios. O que acaba os casamentos são os gotejados. Aquela água batendo na pedra bem devagarzinho, amolecendo a pedra e quebrando ela. Meus irmãos, o pecado, ele é traiçoeiro. E existe um alerta de Tiago para nós. Mas não existe somente um alerta, existe também um chamado de resgate às outras pessoas. Deus nos deu a oportunidade de encarnar o seu amor nessa terra. Irmos atrás das pessoas que estão fora do caminho. A nossa maior tendência, e vamos ser real aqui, sem hipocrisia, é quando a gente vê o pecado de outra pessoa, é o quê? Destruir a outra pessoa. Pastor, você ouviu o rapaz lá? Rapaz, o cara caiu lá. Não, eu sabia. Filho de uma mãe ali não tinha futuro não, pastor. A nossa tendência não é sermos salva-vidas de Deus. A nossa tendência é sermos o quê? Aqueles que afogam os filhos de Deus que estão nos seus momentos de fraqueza. E o que ele está dizendo é que nós somos chamados numa missão de misericórdia, numa espécie de missão restaurativa para essas pessoas que estão fora do caminho. Eu tenho uma amizade intencional com essa pessoa para trazer essa pessoa para dentro do caminho novamente. Agora, um adendo aqui, uma nota de rodapé aqui. Você não vai ser o Messias dessa pessoa. Você quer trazer uma pessoa de volta? Você não é o Messias. Não é você que vai mudar o coração da pessoa, vai transformar a pessoa. Não, você é só alguém que vai levar ela a Jesus. Jesus vai transformar o coração dessa pessoa. É Ele que muda corações. É Ele que muda vidas. Quantas pessoas não chegam, muitas vezes dizem, pastor, não tem mais jeito. Nossa, acabou a nossa relação. Já tentei de tudo. E Deus? Você crê nele? Você crê no poder dele? Você crê que você não é o Messias? Ele é o Messias. Ele é aquele que transforma almas. É ele que transforma vidas, não nós. E ele não está nos dando apenas um alerta, um chamado, mas para terminar, ele está nos dando também o quê? Uma promessa. Ele está dizendo, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe a minha agora opinião aqui nesse verso que Tiago talvez está falando dele mesmo? Se alguém de você desviar da verdade e alguém o trouxer, é como se você estivesse esperando assim, vocês estavam meio para lá da vida cristã de vocês. E eu escrevi essa carta para trazer vocês do caminho, de volta para o caminho. E se vocês estão de volta do caminho, saibam de uma coisa, os muitíssimos pecados de vocês estão perdoados. O que ele está dizendo é que existe perdão vindo de Deus. Deus não está nos assistindo assim, de lado, só esperando você cair. Ele não está assim, só, não, agora ele vai cair, eu vou julgar. Não! Ao contrário, existe perdão e graça de Deus. Existe não somente graça para o passado, graça para o futuro, mas existe graça de Deus para hoje. Existe perdão de Deus para hoje. Meus irmãos, é o que nós precisamos, é o perdão de Deus. Nós ouvimos sobre a nossa língua, nós ouvimos sobre como nós tratamos nosso relacionamento, e Tiago não quer que você seja legalista. Tiago quer que você vá primeiro a Deus, em confissão dos seus pecados. E lá você vai encontrar perdão disponível para você. Existe perdão da parte de Deus. Deixa eu terminar. Aproveite os presentes. Primeiro, Ele escuta. Ele está presente. Por que é que nós oramos? Porque Ele escuta. Porque Ele está presente nas nossas dores. E aí eu vou aproveitar o presente da oração. Ponto A aí. Aprenda uma simples oração. Não precisa de muito vocabulário para essa oração. Apenas Deus me ajude. Eu oro
porque eu sei que Ele está presente. Eu oro porque eu sei que Ele escuta. Portanto, eu oro a Ele dizendo: Deus, eu preciso viver um novo paradigma de vida. Chega de ir domingo para a igreja e segunda-feira eu me transformar em outra pessoa e o cristianismo não mudar nada na minha vida. Deus, me ajude. 2. Existe confissão, graça e perdão de Deus disponível para você. Não existe pecado tão horrível, não existe pecado tão profundo que a graça de Deus não possa restaurar, que o amor de Deus não possa ir no fundo e trazer de volta. Eu não quero que você pense em trazer uma outra pessoa de volta. Quero que possamos refletir em trazer o nosso coração de volta para uma verdadeira vida cristã. Uma mãe perdeu a sua filha quando a sua filha estava... Ela saiu para comprar, quando voltou, a filha tinha levado as suas roupas e foi embora para o Rio de Janeiro. Era uma americana. E ela vendeu tudo e foi atrás da filha dela no Rio de Janeiro. E ela gastou todo o dinheiro dela tirando fotos de si mesma e colocando nas várias ruas para tentar achar a filha dela, para quando a filha dela olhasse e visse que a mãe dela ali. Até que um dia a filha dela estava descendo de um motel, ela tinha virado prostituta, a filha dela. E quando ela está descendo as escadas, ela se olha no espelho e ela se vê já com a aparência de 25 anos mais velha do que ela era. Totalmente destruída. Mas quando ela olha para o espelho, ela olha a foto da mãe dela perto da parede. E ela pega aquela foto e olha assim, quando olha atrás, a mãe dela colocava escrito em todas as fotos: não importa em quem você se tornou, volte para casa, eu te amo. Muitos de nós destruímos as nossas vidas com os nossos próprios erros. Mas não importa em quem você se tornou, volte para casa, Deus te ama. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esse livro, Senhor, que tanto trouxe confrontos para a nossa alma. Meu Deus, nas fraquezas dessa palavra pregada, articulada, que o Senhor possa vir nas nossas vidas e transformar os nossos corações. Meu Deus, nós não podemos mais enganar a nós mesmos, Senhor. Estamos no caminho, mas não estamos no caminho. Ó Deus, desperta o coração dessa igreja e desperta o nosso coração para viver para Ti completamente. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, aquele e único que pode mudar a nossa vida. Perdão, Senhor, por viver uma vida desleixada em relação a Ti. Perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Nos ensina a confiar em Ti e saber que Tu escutas e Tu estás presente. Em nome de Jesus, amém.